E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse é o segundo vídeo aí falando da Loteca 1150, que por ser final zero já está acumulada. Se você não viu o primeiro vídeo, tá aí no nosso canal, tem boas informações. E esse aqui é o segundo vídeo, né, que eu dou aquela refinada e vou apenas com 3 duplos. E tem mais informações aí que podem ser úteis para montar o seu palpite. Se você gosta das informações que são deixadas no canal aí, se inscreva caso você não seja inscrito ainda. E tem o nosso Pix aí na tela. É o nosso e-mail pix@lotecalogia.com.br. Agora sem enrolação, vamos aí pro primeiro jogo, né? Flamengo e Vasco. A dúvida aqui é saber como é que os times vão vir, né? O Vasco tudo bem, mas o Flamengo... O que eu trago aqui de informação é que o resultado mais comum entre eles é o 1 a 1. 14 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 31 encontros, o Flamengo jogando em casa ganhou 14 vezes, houve 9 empates e o Vasco ganhou 8 vezes. A diferença de gols, 37 a 28 a favor do Flamengo. No geral, 75 jogos entre eles, o Flamengo ganhou 33 vezes, houve 25 empates e o Vasco ganhou 17 vezes. A diferença de gols a favor do Flamengo também, 96 a 71. Os números de aposta para essa partida, 1,65 para o Flamengo, 4,0 para o empate, 4,75 para o Vasco. A porcentagem do jogo, 57% para o Flamengo, 23% para o empate, 20% para o Vasco. Como muitos estão dizendo, né, nos comentários do primeiro vídeo, o Flamengo vai vir todo remendado, alguns desfalques aí no time titular. Eu acho que a maior presença aí que a gente vai sentir falta é a do Pedro, né, que só volta no que vem. E o Vasco, né, uma virada de chave boa aí, vem jogando muito bem, conseguindo bons resultados. Acredito que vai ser um excelente jogo. E para essa partida aqui, diferente do primeiro vídeo, né, eu tô indo de duplo nessa partida. Eu tô indo de Flamengo e Vasco. Tô tentando buscar uma surpresa aqui, que seria a vitória do Vasco com o mando de campo do Flamengo. Lembrando que nesse segundo vídeo aqui eu tô indo com 3 duplos. Jogo 2, Atlético Goianiense e Vitória. Que jogo complicado esse, hein? O resultado mais comum desse confronto é o 0 a 0. 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 6 encontros, o Atlético Goianiense jogando em casa ganhou 2 vezes, houve 3 empates e o Vitória ganhou apenas uma vez. A diferença de gols 7 a 4 a favor do Atlético Goianiense. No geral, são 13 jogos entre eles. O Atlético ganhou 4 vezes, houve 6 empates e o Vitória ganhou 3 vezes. A diferença de gols super equilibrado, 14 a 14. A última vitória do Atlético Goianiense contra o Vitória jogando em casa foi em 2010. Então um tabuzinho reverso aqui para o Atlético Goianiense tentar tirar, né? Os números de aposta para essa partida, 2,0 para o Atlético Goianiense, 3,50 para o empate, 3,60 para o Vitória. A porcentagem do jogo, 47% para o Atlético Goianiense, 27% para o empate, 26% para o Vitória. Considero esse confronto aqui muito difícil de ser analisado porque os dois times estão numa situação bem ruim no campeonato. São duas equipes que perdem muito. O Atlético Goianiense, mesmo em casa, tem muitas derrotas. E o Vitória, às vezes, quando joga fora, consegue surpreender pelo menos com um empate, né? Aqui, sinceramente, né, se você tem o costume de jogar um triplo, essa partida aqui seria uma das partidas que eu colocaria. Para o meu palpite, nessa partida aqui, eu tô indo de empate seco entre eles. Jogo 3, Paysandu e Guarani. Nos últimos 9 jogos, o Paysandu ganhou 5 vezes, houve 2 empates e o Guarani ganhou 2 vezes. A diferença de gols 16 a 8 a favor do Paysandu. Aqui o que a gente tem de informação relevante é que o Paysandu nos seus últimos 9 jogos não conseguiu vencer. Que complicado, hein? Os números de aposta para essa partida, 1,95 para o Paysandu, 3,10 para o empate e 4,0 para o Guarani. A porcentagem do jogo, 47% para o Paysandu, 30% para o empate e 23% para o Guarani. Essa última informação é o que complica no nosso palpite, né? O Paysandu tem a vantagem de estar jogando em casa, vai pegar um time que está muito ruim aí no Campeonato Brasileiro Série B. O Guarani está tentando escapar da zona de rebaixamento, geralmente vai mal quando joga fora de casa, mas essa informação aqui falando que o Paysandu não consegue vencer a 9 jogos pesa um pouco. Aqui os números estão muito a favor do Paysandu. Para essa partida aqui, eu tô indo de Paysandu seco,
Mas é um palpite bem complicado aí devido à situação dos dois times, viu? Jogo 4, Mirassol e Amazonas. Aqui de informação relevante para a Loteca, que é o Amazonas não perdeu nenhum dos seus últimos 5 jogos. E o Mirassol, em 12 jogos em casa pelo Brasileirão, apenas 2 jogos ele não conseguiu marcar gols nessa temporada. As odds para essa partida, 1.83 para o Mirassol, 3.10 para o empate e 5.0 para o Amazonas. A porcentagem do jogo, 51% para o Mirassol, 30% para o empate e 19% para o Amazonas. O Amazonas hoje é um visitante indigesto, né? Geralmente consegue ir bem quando joga fora de casa. Eu acompanhei o Amazonas desde o Brasileirão Série C. O início do campeonato do Amazonas não foi muito bom, né? Fiquei até com receio de que iria cair de novo pro Brasileirão Série C, mas da metade do campeonato pra cá, o Amazonas deu uma arrancada e, pelo menos, aparentemente, parece que vai ficar na Série B, né? Como eu disse no vídeo anterior, se forçar um pouquinho, consegue até brigar lá pelo acesso, que seria um grande de um feito, né? Conseguir subir 2 divisões seguidas, né? Vai pegar um time duríssimo aí que é o Mirassol, jogando em casa ainda. O Mirassol perdeu, né, sua última partida, foi até uma derrota que surpreendeu, mas acredito que o Mirassol vai vir para fazer uma boa recuperação nessa próxima partida e por esse motivo eu tô indo de Mirassol seco. Jogo 5, Atlético Paranaense e Fortaleza. O resultado mais comum desse confronto é o 0-0, 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 9 encontros, o Atlético Paranaense jogando em casa ganhou 5 vezes, houve 4 empates e o Fortaleza não ganhou nenhuma vez. A diferença de gols 14-6 a favor do Atlético Paranaense. No geral, são 18 jogos entre eles, o Atlético Paranaense ganhou 8 vezes, houve 6 empates e o Fortaleza ganhou 4 vezes. A diferença de gols também é a favor do Atlético Paranaense, 25-17. Na temporada passada, na casa do Atlético Paranaense, o empate em 1-1 e na casa do Fortaleza, o Fortaleza venceu por 1-0. Os números de aposta para essa partida, 2.10 para o Atlético Paranaense, 3.40 para o empate, 3.40 para o Fortaleza. A porcentagem desse confronto, 44% para o Atlético Paranaense, 28% para o empate, 28% para o Fortaleza. Apesar desse confronto aqui, os números estão dando mais vantagem para o Atlético Paranaense. Na minha opinião, estou acreditando ser uma partida bem equilibrada. 2 times aqui com certeza vão mesclar jogadores, só que o Fortaleza já é acostumado a fazer isso. Mesmo o Fortaleza mesclando o time, sempre é um time muito competitivo que vai para campo. Aqui também tô tentando buscar uma surpresa. Eu tô indo seco na vitória do Fortaleza. Mais uma partida aí bem complicada, hein? Jogo 6, Botafogo do Rio e Corinthians. O resultado mais comum dessa partida é 1-0, 6 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 18 encontros, o Botafogo jogando em casa ganhou 9 vezes, houve 4 empates e o Corinthians ganhou 5 vezes. A diferença de gols 26-20 a favor do Botafogo. No geral, são 39 jogos entre eles, o Botafogo ganhou 15 vezes, houve 11 empates e o Corinthians ganhou 13 vezes. A diferença de gols 51-48 também a favor do Botafogo. As odds para essa partida, 1.53 para o Botafogo, 3.90 para o empate, 6.50 para o Corinthians. A porcentagem do jogo, 62% para o Botafogo, 24% para o empate, 14% para o Corinthians. Lembrando, né, pessoal, que a maioria dos times aí vão jogar no meio de semana. É bom a gente ficar de olho nessas partidas. O Corinthians mesmo vai jogar contra o Juventude. É a volta aí da Copa do Brasil. E o Corinthians, né, que está no noticiário, né, contratou o Memphis Depay. Acho que é impossível, né, ele jogar essa partida aí domingo, né, sem treinar, sem praticamente conhecer o elenco todo. O cara é bom, mas não dá pra fazer milagres também, né? Se o Memphis Depay jogasse essa partida, até que eu pesaria um pouco mais para o Corinthians. Mas como o Botafogo tá ali brigando pela ponta do campeonato, vai jogar em casa, tem um super elenco. Corinthians tá se reforçando, né? Mas sem esses jogadores que chegaram, né? Ainda não convenceu. E por esse motivo, né? Olhando os números aqui também, eu tô indo seco na vitória do Botafogo. Jogo 7, Palmeiras e Criciúma. Resultado mais comum desse confronto é o 2-1. 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 5 jogos, o Palmeiras ganhou 5 vezes, não houve empate e não houve vitória do Criciúma. A diferença de gols 10-5 a favor do Palmeiras. Palmeiras tem uma sequência aí de 3 vitórias no Brasileirão e geralmente, né, 29% dos seus gols são marcados entre os minutos 46 e 60 aí da partida. Os números de aposta para essa partida, 1.33 para o Palmeiras, 5.0 para o empate, 9.0 para o Criciúma. A porcentagem do jogo,
71% para o Palmeiras, 19% para o empate, 10% para o Criciúma. Bom, como eu falei no último vídeo, né, o Palmeiras agora tá 100% focado no Campeonato Brasileiro, tem essa sequência de 3 vitórias e esse histórico muito bom contra o Criciúma, né, que não perdeu seus últimos 5 jogos. Para essa partida não tem muito o que dizer, eu tô indo seco na vitória do Palmeiras, tô acreditando que um empate já seria uma zebra, uma vitória então do Criciúma, aí é uma zebraça. Jogo 8, Bragantino e Grêmio. Nos últimos 7 jogos, o Bragantino ganhou 4 vezes, houve um empate e o Grêmio ganhou 2 vezes. A diferença de gols 10-8 a favor do Bragantino. Na temporada passada, na casa do Bragantino, o Bragantino venceu por 2-0 e o jogo na casa do Grêmio, a partida foi 3-3. De informação relevante aqui para a Loteca é isso. As odds para essa partida, 2.10 para o Bragantino, 3.60 para o empate, 3.20 para o Grêmio. A porcentagem do jogo, 45% para o Bragantino, 26% para o empate, 29% para o Grêmio. Como eu disse, né, no vídeo anterior, Bragantino agora não tem mais o Elinho. O Grêmio, outro time que está 100% focado agora no Campeonato Brasileiro. Provavelmente aí vai ter a volta do Soteldo, que estava na seleção. Bright White aí jogando. Vai ser um jogo difícil, né? Porque o Bragantino é aquele time complicado de vencer na casa dele. Mas, sinceramente, eu tô acreditando mais na vitória do Grêmio do que no Bragantino. Tô tentando buscar uma surpresa aqui, então eu tô indo seco na vitória do Grêmio. Jogo 9, Juventude e Fluminense. Nos últimos 8 encontros, o Juventude jogando em casa ganhou 5 vezes, houve 2 empates e o Fluminense ganhou 1 vez. A diferença de gols 13-9 a favor do Juventude. No geral, são 17 jogos entre eles, o Juventude ganhou 6 vezes, houve 5 empates e o Fluminense ganhou 6 vezes. Aqui a diferença de gols a favor do Fluminense, 32-24. A última vitória do Fluminense como visitante foi em 2005. Tabuzaço aí para o Fluminense tentar quebrar, né? Os números de aposta para essa partida, 2.87 para o Juventude, 3.40 para o empate, 2.40 para o Fluminense. A porcentagem do jogo, 33% para o Juventude, 28% para o empate, 39% para o Fluminense. Uma das partidas aí com os números mais equilibrados, os dois times aí com compromissos, né, nas Copas. É bem provável que serão times mistos, né? Aqui eu tô levando em consideração o Juventude muito forte em casa. E para essa partida aqui eu tô usando um dos meus duplos. Eu tô indo de Juventude e empate entre eles. Jogo 10, Operário e Curitiba. O resultado mais comum desse confronto é o 1-1. 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 11 encontros, o Operário jogando em casa ganhou 5 vezes, houve 4 empates. E o Curitiba ganhou 2 vezes. A diferença de gols 14-8 a favor do Operário. No geral, nos últimos 25 jogos, o Operário ganhou 6 vezes, houve 7 empates e o Curitiba ganhou 12 vezes. Aqui a vantagem é para o Curitiba, 47-27 nos gols. A última vitória como visitante do Curitiba foi em 2011. Os números de aposta para essa partida, 2.45 para o Operário, 2.75 para o empate, 3.20 para o Curitiba. A porcentagem desse confronto, 38% para o Operário, 33% para o empate e 29% aí para o Curitiba. Outra partida aí com números bem equilibrados. Bom, o último jogo aí do Curitiba, jogou bem, mas mais uma vez não conseguiu sustentar o placar, acabou tomando o empate, a torcida vaiou e agora tem essa pedreira aí que é um jogo regional contra o Operário. O Operário geralmente é muito forte defensivamente, vai ter essa vantagem de estar jogando em casa e para essa partida aqui eu tô indo seco no Operário. Jogo 11, Cruzeiro e São Paulo. O resultado mais comum desse confronto é o 2-0, 9 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 22 encontros, o Cruzeiro jogando em casa ganhou 7 vezes, houve 5 empates e o São Paulo ganhou 10 vezes. A diferença de gols 32-25 a favor do São Paulo. No geral, são 44 jogos entre eles, o Cruzeiro ganhou 10 vezes, houve 9 empates e o São Paulo ganhou 25 vezes. Nos gols, vantagem para o São Paulo também, 61-39. Na temporada passada, o Cruzeiro jogando em casa ganhou de 1-0 e o jogo na casa do São Paulo que venceu por 1-0. Os números de aposta para essa partida, 1.95 para o Cruzeiro, 3.30 para o empate, 4.10 para o São Paulo. A porcentagem do jogo, 48% para o Cruzeiro, 29% para o empate, 23% para o São Paulo. Aqui no histórico, né, mesmo o São Paulo indo bem na casa do Cruzeiro, serão mais duas equipes aí que terão times mistos.
devido aos jogos de Copas, né? E para essa partida aqui tô levando em consideração os números e também o Cruzeiro, né? Jogando em casa. Tem um elenco forte também, pode colocar um time mais forte em campo. Por esse motivo eu tô indo seco na vitória do Cruzeiro. Jogo 12, Bahia e Atlético Mineiro. Resultado mais comum desse confronto é o 1 a 1. 7 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 11 encontros, o Bahia jogando em casa ganhou 3 vezes, houve 7 empates e o Atlético Mineiro ganhou apenas uma vez. A diferença de gols 18 a 13 a favor do Bahia. No geral são 24 jogos entre eles. O Bahia ganhou 5 vezes, houve 11 empates e o Atlético Mineiro ganhou 8 vezes. A diferença de gols a favor do Atlético Mineiro, 29 a 25. As odds para essa partida, 1,90 para o Bahia, 3,60 para o empate e 3,70 para o Atlético Mineiro. A porcentagem do jogo, 49% para o Bahia, 29% para o empate e 25% para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, se eu não me engano, né, depois dessa partida aí contra o Bahia, vai ter o próximo jogo aí pela Libertadores. Tô acreditando que não vai colocar força máxima contra o Bahia, apesar de ser um jogo muito importante. O Bahia eu já tô acreditando que vai vir, né, com força máxima. E para essa partida aqui não tem como. Eu tô indo seco aí no triunfo do Bahia. Jogo 13, Santos e América. Nos últimos 6 encontros, o Santos jogando em casa ganhou 4 vezes, não houve empate entre eles e o América ganhou 2 vezes. A diferença de gols 8 a 5 a favor do Santos. No geral, 13 jogos entre eles, o Santos ganhou 5 vezes, não houve empate e o América ganhou 8 vezes. Diferença de gols nesse caso aqui a favor do América, 16 a 12. Os números de aposta para essa partida, 1,61 para o Santos, 3,60 para o empate e 5,50 para o América. A porcentagem do jogo, 57% para o Santos, 26% para o empate e 17% para o América. Esse Santos, viu? Tá bem classificado no Campeonato Brasileiro. Tá todo mundo embolado ali, né, na ponta. Mas o problema tá dentro de campo, né? O Santos sofre demais, né, para conseguir o resultado. Aquelas partidas com os gols bem apertados. Às vezes tá vencendo a partida, acaba tomando um empate. Tá estranho o Santos, tá muito estranho. É um time que, sinceramente, não passa muita confiança mesmo jogando em casa. Esse jogo 3 aqui é uma outra partida que, se você tem condições, eu colocaria um triplo. Considero essa partida muito equilibrada, porque o América tá em crescimento aí no campeonato. E para essa partida aqui, eu tô indo de Santos e empate, mas eu ainda fico com o pé atrás, viu? Se você colocar um duplo aberto aqui também tá valendo. O ideal é um triplo. Jogo 14, Chapecoense e Ceará. O resultado mais comum desse confronto é o 1 a 1. 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 6 encontros, a Chape jogando em casa ganhou 2 vezes, houve 3 empates e o Ceará ganhou uma vez. A diferença de gols 6 a 4 a favor da Chape. No geral, são 13 jogos entre eles. A Chapecoense ganhou 2 vezes, houve 4 empates e o Ceará ganhou 7 vezes. A diferença de gols a favor do Ceará, 20 a 11. A última vitória como visitante do Ceará foi em 2014. Os números de aposta para essa partida, 3,30 para a Chapecoense, 3,0 para o empate, 2,25 para o Ceará. A porcentagem do jogo, 28% para a Chapecoense, 31% para o empate, 41% para o Ceará. Um jogo bem difícil para a Chapecoense, mesmo ela jogando em casa, né? Tá numa situação difícil aí no campeonato, vai pegar um time que tá embalado, que é o Ceará. Tá vindo de bons resultados e para essa partida aqui considero o Ceará o time favorito. Não é que eu estou tentando buscar uma surpresa, mas estou acreditando mais na vitória aí do Ceará. Tô indo seco no Ceará. Bom, pessoal, o segundo vídeo aí com as informações da Loteca 1150 foram essas. Espero que essas informações aqui ajudem a você de alguma forma. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal, ative as notificações, curta, compartilhe o vídeo aí para dar aquela força pro canal. Se você tem aquelas informações privilegiadas aí da diretoria dos times, deixa aí nos comentários, ajuda bastante aí a melhorar nossos palpites. Daqui a pouco eu vou colocar uma enquete lá na aba comunidade aqui no nosso canal sobre alguma partida aqui da grade. Quero saber qual a sua opinião sobre essa partida. E é isso. Prêmiozinho bom da Loteca 1150. Desejo muita sorte aí para todo mundo e até o próximo vídeo.